Longhorse, também chamado de Dream Horse, é uma entidade monstruosa benevolente, que causa ou avisa desastres que vão acontecer no futuro. Sua aparência é bastante similar à de um cavalo, e possui um pescoço com comprimento infinito. Essa criatura misteriosa é mais um dos monstros criados pelo ilustrador Trevor Henderson, que caso você não conheça, ele é o criador de Siren Head e do Cartoon Cat, criaturas muito famosas na internet, que inclusive já tiveram suas histórias contadas aqui no canal. Que caso você ainda não tenha visto, eu recomendo muito que você veja. E bom, hoje aqui no canal Cartoon Show, vamos ver a história de Longhorse, que na minha opinião é o monstro mais assustador da galeria de monstros do Trevor Henderson. Mas antes de vermos essa história dessa criatura, eu peço para que você aí que se inscreva aqui no canal e deixe o like no vídeo. Isso é muito importante para que tenhamos vídeos com cada vez mais frequência e qualidade aqui no canal. E bom, agora vamos ver a história e origem completa de Longhorse. Toda essa história começou no dia 24 de agosto de 2018, quando o ilustrador Trevor Henderson postou essa imagem no seu Tumblr. Na imagem nós podemos ver que alguém estava descendo as escadas de sua casa, quando de repente encontra uma criatura com um longo pescoço e cabeça de cavalo. Essa imagem tem a seguinte mensagem em sua descrição: "Eu tive aquele sonho de novo, sobre cavalos nas escadas." Depois dessa postagem só tivemos mais informações do Longhorse no dia 25 de setembro de 2018, quando Trevor Henderson postou essa outra imagem da criatura. Nessa imagem nós podemos ver o Longhorse no meio de uma rua durante a noite, sendo iluminado pela luz de um poste. Nessa imagem nós podemos perceber o quão grande o pescoço do Longhorse é. Na descrição da imagem tinha a seguinte mensagem: Longhorse avistado nos subúrbios. Foi nesse momento em que todos nós descobrimos qual era o nome dessa criatura, Longhorse. No dia 15 de outubro de 2018, Trevor Henderson postou mais uma imagem dessa criatura, e nessa imagem nós podemos ver uma pintura na parede, que provavelmente foi feita por povos antigos. Isso mostra que o Longhorse não é uma criatura que surgiu somente agora, e sim que ele talvez já existia antes mesmo do surgimento da humanidade. E na descrição dessa imagem nós podemos ver a seguinte mensagem: eles sempre estiveram aqui. Essa frase nos indica que Longhorse não é um ser único, e sim talvez uma espécie. Logo depois disso, Trevor Henderson postou mais uma imagem dessa criatura, só que dessa vez foi no seu Twitter. E dessa vez a imagem tinha diversas frases que nos dizem mais sobre a história dessa criatura. Na imagem nós podemos ver as seguintes frases: natureza curiosa e dócil. Seu pescoço sempre termina fora do ponto de vista de seus observadores. Sua pele possui a textura semelhante à cera. Possui um aroma de canela. E totalmente silencioso, exceto pelos sons de suas dobras estalando. Porém, existe uma característica interessante que muda completamente o significado dessa criatura. Natureza dócil, porém sua aparição precede de desastres naturais horríveis. Ao longo do tempo, Trevor Henderson também nos revelou diversas outras informações bastante importantes sobre o Longhorse. Na série de imagens do Santo Padroeiro de Trevor Henderson, está implícito que Siren Head é seu inimigo. Trevor também confirmou que eles estão cientes da existência um do outro. Longhorse pode entrar nos sonhos das pessoas. Se alguém ficar olhando para o Longhorse por um longo período de tempo sem desviar o olhar, ele murchará e se transformará em pó, o que não o afeta devido à sua natureza paranormal. Se alguém oferece a Longhorse uma maçã, ela murcha e escurece, um sinal de que aceitou a oferta. Então, da próxima vez que você estiver sozinho em casa e escutar um súbito som de articulações estalando, o aroma tenebroso de canela no ar e se deparar com a horrenda feição desfigurada de um cavalo sem pele, pegue o máximo de pessoas que você puder e fuja dali. Não porque o Longhorse está lá, e sim pelo desastre que virá a seguir.
E bom, essa é a história do Longhorse. Bom, pelo menos isso é tudo o que nós sabemos até agora dessa criatura. E bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E você, o que achou dessa história? Escreva aqui nos comentários a sua opinião. Irei ler todos e dar coraçãozinho. E bom, se você chegou até aqui e ainda não deixou o like nem se inscreveu no canal, eu peço para que você faça isso. É muito importante para o canal. E bom, até o próximo vídeo. Falou!